Vamos falar de saúde. Sintomas, diagnóstico e tratamento do câncer de tireoide. Então, alguns sinais são importantes. A gente vai descrever aqui, né? Quando alguma coisa pode apontar para um problema. Problema, às vezes, não necessariamente um tumor, não é maligno, mas quais são os problemas, não é, da tireoide? E quando é detectado um tumor? Que tratamento deve ser feito? Eu converso sobre o assunto com a doutora Renata Lorenzetti, que é médica cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de começar lhe perguntando dos problemas que surgem na tireoide. Qual a porcentagem de câncer, não é, de tumores malignos que vão necessitar de um tratamento? Em relação aos problemas de tireoide, a gente tem vários. A gente tem desde hiperfunção da glândula e a questão dos nódulos, né? A gente sabe que 65% da população pode ter nódulo e 90% desses nódulos vão ser benignos, em torno de 3, 4% só que vão ser malignos. 3 a 4%. E quando estes, no caso do benigno, precisa tratar com cirurgia ou outro tipo de tratamento? Não, na verdade, Roxane, assim, a quantidade, a incidência de problemas de tireoide, ela tem aumentado muito, devido até à questão de muitos ultrassons que têm sido feitos, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve um aumento de mais de 30% no número de ultrassons realizados em nosso país, e a gente sabe que a população vai ter esses nódulos. Nem todo nódulo tem indicação cirúrgica. Eu te digo que a maioria dos nódulos não tem indicação, isso em relação aos benignos, tá? A gente indica a cirurgia para nódulos benignos quando eles são muito grandes, quando eles estão causando compressão, ou seja, aperto das estruturas do pescoço, ou quando eles estão em crescimento. Então, encontrar um nódulo na tireoide não é significativo de que eu vou ser submetido a uma cirurgia. Temos que avaliar esse nódulo cuidadosamente, ver a indicação, inclusive até de uma punção para se fazer um diagnóstico, porque os ultrassons, com a melhora da qualidade deles, eles trazem muitas informações para a gente. E aí, de acordo com essas características, que a gente vai pensar em punção e, se necessário, cirurgia. Agora, quais são os sinais, doutora Renata, importantes e que podem realmente indicar um câncer de tireoide, não é? Nódulo nem sempre se trata disso, como você já explicou. Mas que outros sinais? O câncer de tireoide é um tumor muito mais silencioso. Um sintoma para a gente preocupar, um sinal, melhor dizendo, é o surgimento de nódulos na região cervical anterior, ou seja, no pescoço, na região mais baixa, perto aqui do fim do pescoço, nódulos na lateral, sensação de aperto do pescoço, para os homens aquela dificuldade de fechar o colarinho, mulheres que usam mais o colar mais justo, que pode indicar que está tendo um aumento desse volume do pescoço, nódulos na lateral do pescoço, dificuldade de deglutir e rouquidão persistente. São sinais que indicam que a gente tem que ser avaliado por um especialista para tentar chegar ao diagnóstico. Bom, assim como avançam os casos, avança a medicina no tratamento também. Então, gostaria de que você nos contasse, doutora Renata, como é que esse câncer de tireoide é tratado, quando detectado, com diagnóstico confirmado, né? Que tratamentos à disposição existem hoje? O tratamento ouro desses tumores é a cirurgia, né? Muitos colegas diriam que esse tumor, e até falam que o paciente é um tumor bonzinho. Eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque se a gente chamar uma neoplasia maligna de boazinha, a gente não está chamando ela de maligna. Então, ele é um tumor cuja mortalidade é muito baixa e o tratamento tem excelentes resultados desde que bem feito e no momento correto, né? Então, a gente tem a cirurgia como tratamento ouro, se discute, e aí é caso a caso, tem que se avaliar o tamanho da lesão, sobre a cirurgia da retirada total da glândula ou parcial. Em alguns casos, esse tumor ele pode dar metástase, e o principal local para onde ele dá metástase é a região cervical. Então, um ultrassom pré-operatório bem feito de todo o pescoço é mandatório para que a gente se
avalie o tamanho da doença e faça a cirurgia adequada. E estão surgindo novas terapêuticas que ainda são discutidas no mundo, como o acompanhamento de tumores muito pequenininhos, como hoje já se faz para a questão da próstata, né? Mas ainda hoje o melhor tratamento é a cirurgia. Em casos iniciais de tumor, com tumores pequenos, sem metástases, só a cirurgia é suficiente. Em alguns outros casos, a gente precisa complementar esse tratamento com uma dose de iodo radioativo, que a gente chama de radiodoterapia, né? Esse é um tumor para o qual a gente não costuma fazer químio ou radioterapia convencional, porque a resposta não é tão boa e realmente a cirurgia, quando necessário, associado a essa iodoterapia, já tem uma porcentagem de cura muito elevada, maior que 98%. Químio às vezes também, né? A químio é muito rara, a gente usa hoje em dia para alguns tumores específicos. Já existe no mercado drogas que ajudam a controlar a doença, mas são para tumores muito específicos mesmo, que não é o nosso dia a dia. Né? Hoje a medicina avançou muito, como você disse, e a gente fala sobre as drogas imunobiológicas, né? Que antigamente, a questão de 10, 15 anos, a gente não tinha no Brasil para esses casos mais avançados e de fora de curva de tratamento, que hoje a gente tem alguns protocolos de pesquisa. Mas ainda o padrão ouro para essa doença é a cirurgia. Cirurgias essas que têm um tempo cirúrgico curto, geralmente de 2 a 3 horas, com uma resposta, um retorno do paciente para suas atividades do dia a dia precoce, com 7, 10 dias, pouco tempo de internação. Que bom. Agora, quando você fala em alternativa, doutora, imunobiológicos, a imunoterapia também serve para o câncer de tireoide? Não. Não é imunoterapia? É imunoterapia, mas ele não é uma alternativa, tá? Ele, assim, antigamente, quando a gente tinha uma doença mais avançada, a gente não tinha opções de tratamento. Sim. A imunoterapia, ela não é um tratamento de escolha de primeira linha para tireoide, ela só é utilizada em casos mais avançados que saem do nosso padrão, né? Mas é uma coisa que chegou para ajudar esses pacientes que têm um problema mais grave, mas ela não é uma opção à cirurgia. Compreendo. A cirurgia é o padrão ouro, como você descreveu. No caso, a reincidência comum, os tratamentos duram em média quanto tempo? Quer dizer, como é que é essa rotina? Porque é importante a gente falar também, né, do tratamento. Quanto tempo ele dura e quais são as consequências e como lidar com isso também, né? Eu falo que, assim, hoje em dia, como eu citei para você, né, que a incidência está aumentando por conta do número de ultrassons que a gente tem feito. Então, a gente tem visto uma população cada vez mais jovem. Ele é 3 vezes mais comum em mulheres, principalmente na faixa dos 22 a 55 anos. Então, eu recebo muito no consultório, aqui na universidade, aquele paciente que vai fazer uma ultrassom de rotina, que até não é o protocolo, tá? A indicação da gente fazer ultrassom não é, porque é um exame simples que a gente deve fazer para todo mundo, deve ser feito em pessoas que têm nódulos, que têm disfunção de tireoide, né, que tem histórico familiar de câncer de tireoide ou de radiação no pescoço. E essa pessoa chega apavorada, porque ela saiu bem de casa, fez o exame e voltou com o diagnóstico de um tumor, né? Então, esse é um tratamento que a cirurgia, como eu te falei, geralmente o tempo de internação é de 1 a 2 dias. Esse paciente costuma ficar de 7 a 10 dias afastado das suas atividades diárias, para um repouso pós-operatório mesmo, tá? E quando precisa fazer iodoterapia, a iodoterapia é dose única. Sim. Tá? É uma droga que é o iodo mesmo, porque as células de tireoide, elas pegam o iodo da nossa corrente sanguínea para fazer a função dela. Então, quando a gente prevê ou tem algum indício de que possam ter sobrado células tumorais, a gente, para fazer o que a gente chama de ablação, se eliminar essas células, a gente usa a iodoterapia. E essa é tomado por boca, o paciente fica internado em torno de 1 a 2 dias, né? E aí a gente considera ele tratado. O segmento, ele deve ser feito pelo menos uma vez por ano, tá? Porque nessas situações que a gente faz a iodoterapia, o paciente
vai ficar sem a tireoide, então a nossa cirurgia a gente tira toda a tireoide, para que o iodo tenha uma boa ação também, e ele vai precisar repor o hormônio tireoidiano, então, que é a levotiroxina, né? Então esse paciente ele vai tomar todo dia um comprimidinho, assim como os pacientes que a tireoide não trabalham direitinho, tá? Que tem hipofunção. Então ele deve pelo menos 2 vezes por ano fazer uma acompanhação um acompanhamento das doses do TSH e do T4 na circulação. Perfeito. Tá? Sim, então, e me chama a atenção, acho que para começar a concluir, doutora Renata, a questão então o ultrassom não é indicado para todas as mulheres, então é em casos específicos que ele deve ser solicitado, acho que isso é importante ficar claro. É muito importante isso, assim, a gente, como eu comecei na minha fala, né, a gente sabe que 65% da população vai ter nódulos. Existem estudos que fizeram prospecções e que se todo mundo chegasse aos 90 anos, em torno de 80% da população teria nódulo, né? E com a melhora da qualidade de ultrassom, hoje a gente encontra nódulos de 2, de 3, de 4 milímetros. Então, quando a gente fala que está aumentando muito a incidência da doença, né, tanto benigna quanto maligna, está aumentando, na verdade, a detecção de nódulos, que a gente sabia que no passado existiam. Né? Indicação para a gente fazer ultrassom, indicação formal. Pessoas que na infância tenham feito radioterapia no pescoço, então crianças que tiveram linfomas, que precisaram fazer radioterapia. Situações de exposição à radiação, né? Então, assim, acidentes nucleares, Fukushima, o histórico Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl, foram situações em que a gente teve uma grande parte da população exposta, né, nesses locais, então essas pessoas sim têm indicação formal de fazer ultrassom. Quando se no exame físico a gente palpa nódulos na tireoide dessa pessoa, e aquelas pessoas que têm disfunção tireoidiana, tanto para hipo como para hiper. O que é isso? A tireoide trabalhando menos ou mais do que deveria. Essas precisam fazer, perfeito. Essas precisam, tá? E o histórico familiar também, que é muito importante. Detectar o mais rápido possível também é importante quando a gente fala de câncer, todos os tipos de câncer, não é? E atenção aos sinais, o organismo ele fala, né? Às vezes o câncer está ali adiantando silenciosamente, mas alguns sinais podem apontar o problema. Doutora Renata Lorenzetti, que é médica cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada a vocês e a todos os meus colegas de profissão. Hoje é dia do médico, eu gostaria de deixar um parabéns por tudo que a gente faz e obrigada pelo convite.